Olá, turma! Dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos à nossa aula que terá como tema interação gênica. Nesta aula, nós abordaremos os seguintes tópicos: dominância incompleta, codominância, alelos letais, alelos múltiplos, genes complementares e epistasia. Então, vamos lá. Até aqui, nós estudamos que as nossas características são condicionadas por genes, que são trechos do DNA que têm uma receita para nossas características. Nós sabemos também que essas características são condicionadas por pares de alelos, um vindo de cada genitor. Dessa forma, dizemos que a característica surge então pela interação desses alelos, ou seja, pela interação gênica. Agora, essa interação ela pode se dar em dois níveis. A interação entre dois alelos de um gene, que foi o que nós vimos quando estudamos a primeira lei de Mendel, e a interação entre alelos de genes diferentes, ou seja, entre alelos que estão em pares de cromossomos diferentes. Na interação entre alelos de um único gene, temos os casos de dominância, que nós veremos a seguir. E na interação entre alelos de genes diferentes, temos os casos de genes complementares, epistasia e herança poligênica que nós veremos logo mais. Iniciando então as interações entre alelos de um único gene, nós temos a dominância incompleta. Dominância incompleta é um padrão de herança em que o indivíduo heterozigoto, por exemplo, o Rzinho, não tem característica dominante como se espera numa relação de dominância. Esse heterozigoto, ele exibe uma característica cujo fenótipo é intermediário entre os parentais. Dominante, Rzão, e recessivo, Rzinho. Na flor maravilha, a Mirabilis jalapa, o cruzamento de variedades homozigotas vermelha, Rzão, e branca, Rzinho, resultam em flores cujo genótipo é heterozigoto, mas são flores cor-de-rosa, um fenótipo intermediário entre os parentais. Nenhum alelo é dominante sobre o outro aqui nessa situação. O heterozigoto ele vai apresentar um fenótipo intermediário entre os parentais. Se porventura nós cruzarmos uma flor cor-de-rosa, Rzinho, com outra flor cor-de-rosa, Rzinho, nós obteremos uma proporção genotípica de uma flor vermelha para duas flores rosa para uma flor branca. Nós obteremos uma flor de genótipo Rzinho para duas flores rosa, Rzinho, para uma flor branca, Rzinho, tá? Então, essa proporção, ela vai ser diferente da proporção mendeliana de 3 para 1, a proporção que nós estudamos anteriormente. Quando nós temos uma situação em que um heterozigoto ele manifesta a expressão de ambos os alelos do par, aí a gente tem um caso de codominância. Os dois alelos vão contribuir de maneira independente para o fenótipo do heterozigoto. Nenhum alelo é dominante, nem mesmo parcialmente dominante em relação ao outro. Os dois vão expressar-se ao mesmo tempo. Um exemplo pode ser visto dentre os grupos sanguíneos do sistema BO, que são determinados por 3 alelos. Nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente, mas o que nos interessa nesse momento são os alelos IA e IB. Os alelos de sangue A e do sangue B, eles são codominantes. Um na presença do outro se manifestam ao mesmo tempo. É isso que acontece com a pessoa do sangue do tipo AB. A pessoa de sangue do tipo AB, ela tem tanto o fenótipo A quanto o fenótipo B ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos um alelo que condiciona sangue tipo A, um alelo que condiciona sangue tipo B. E quando esses dois alelos, IA e IB, se encontram, surge a pessoa de sangue do tipo AB, que é A e B ao mesmo tempo. Não é uma característica intermediária, como no caso da dominância incompleta. Na codominância, nós temos os dois alelos se expressando ao mesmo tempo, cada um manifestando a sua característica. O alelo para A manifestando A, o alelo para B manifestando B. Então, esse indivíduo aqui, ele é do tipo
AB. Outro exemplo clássico de codominância é a pelagem do gado bovino da raça Shorthorn. Nesse exemplo, nós temos gado de pelagem vermelha, aqui representado por vezão, que quando cruzado com o gado de pelagem branca, vezão, obtemos um heterozigoto, aqui representado por vezão, em que esse gado resultante ele exibe uma pelagem malhada, também conhecida como ruão. O gado malhado, ele exibe, então, os dois padrões parentais simultaneamente, vermelho e branco, sem que um alelo tente se sobrepor ao outro por relação de dominância. Então, é como se Vzão e Bzão tivessem a mesma força de expressão aqui. Um outro caso que ocorre na interação gênica é o dos genes letais. Mas o que são genes letais, né? Então, genes letais são genes que, quando expressos, causam a morte do organismo em algum estágio do seu desenvolvimento. Eles surgem por meio de mutações dos genes que já existem. Genes letais eles podem ser recessivos, que causam letalidade apenas em homozigose, ou dominantes, que causam morte mesmo em heterozigose. Castle e Little, em 1910, eles realizaram um experimento com camundongos e comprovaram a existência dos genes letais. Eles cruzaram camundongos amarelos de genótipo azão Y, e obtiveram uma proporção de 2 amarelos para 1 marrom, diferente da proporção mendeliana de 3 para 1, que era o esperado. Ao analisar esses resultados, eles verificaram que isso ocorreu porque o gene azão Y ele seria um gene letal. Então, quando em homozigose, ele inviabilizaria o nascimento daquele embrião e alteraria a proporção esperada. Então, nesse caso, nós temos o cruzamento de heterozigotos, de híbridos, que pela proporção mendeliana nos resultaria numa proporção de 3 características dominantes para uma recessiva, mas que nesse caso dos alelos letais nos dá uma proporção de 2 amarelos para 1 marrom, tá? Porque aquele que possui o gene letal em homozigose, AY, ele morre. Bem, no nosso próximo caso de interação gênica é dos alelos múltiplos. Aqui o conceito mendeliano de que só existem 2 alelos por gene, ele teve que ser modificado quando os cientistas descobriram genes com 3, 4 ou mais alelos que surgem por mutações. Um exemplo clássico de um gene com alelos múltiplos é o da cor da pelagem de coelhos. O gene determinante da cor, designado pela letra minúscula Czinho, ele vai ter 4 alelos. Czinho para albino, Czinho H para himalaio, Czinho CH para chinchila e Czinho mais para selvagem. A relação de dominância entre esses genes será selvagem, o alelo para selvagem, ele será dominante sobre todos os outros. Então, na presença deste gene, a pelagem do coelho será selvagem. Retirando aqui o alelo selvagem, nós temos chinchila, himalaio e albino. O alelo Czinho-CH, ele é dominante sobre himalaio e sobre albino. Então, na ausência do alelo para selvagem, mas na presença do alelo para chinchila, ele domina os outros dois. Retirando selvagem e chinchila, o próximo dominante é o himalaio, que é dominante apenas sobre o alelo para característica albina. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 alelos para o gene de pelagem de coelho. Entretanto, não podemos esquecer que, embora nós tenhamos 4 alelos, os alelos vão se combinar 2 a 2 para condicionar a característica pelagem de coelho. Por isso que nós temos aqui como exemplos 2 a 2, os alelos reunidos interagindo para condicionar
a característica que é a pelagem de coelho. Então, o albino terá como genótipo Czinho, Czinho. Himalaio, ele terá como genótipos Czinho H, Czinho H ou Czinho H, Czinho. Por quê? Porque o alelo para Himalaio domina o albino. Então, embora nós tenhamos 4 alelos diferentes para esse gene, que condiciona a pelagem de coelhos, não podemos esquecer que os genes eles condicionam as características, 2 alelos interagindo, um alelo vindo de cada parental. Falando de um exemplo bem clássico de alelos múltiplos, nós temos o sistema ABO. Como já sabemos em humanos, classicamente nós utilizamos o sistema ABO para identificar tipos sanguíneos. Nesse sistema, nós temos o caso em que um gene tem mais de 2 alelos possíveis na população, embora cada pessoa tenha apenas 2 alelos, condicionando o seu tipo sanguíneo, um herdado do pai e outro herdado da mãe. Há então 3 alelos disponíveis na natureza: IA, IB e Izinho. Esses alelos eles vão se combinar aos pares para gerar o tipo sanguíneo do indivíduo. Então, nós temos tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Esses tipos gerados pelas diferentes combinações entre os alelos IA, IB e Izinho. O indivíduo do tipo A, ele pode ter genótipos IA, IA ou IA, Izinho. O indivíduo do tipo B pode ter genótipos IB, IB ou IB, Izinho. O indivíduo do tipo AB, falamos dele na codominância, ele tem o genótipo IA e B. E o indivíduo do tipo O, ele vai ter o alelo recessivo em homozigose, ele vai ser Izinho, Izinho. Aqui nós temos uma relação de dominância, tá? Entre os alelos IA e Izinho. IA é dominante sobre Izinho e IB é dominante sobre Izinho também, ok? Passando para as situações em que temos interações entre alelos de mais de um gene, vejamos como isso acontece em genes complementares. Mas o que são genes complementares? Bem, nós temos genes, cada um com 2 alelos, mas localizados em cromossomos homólogos diferentes, que são capazes de interagir entre si para condicionar um novo caráter. Ou seja, cada um desses pares de genes condiciona a sua característica individualmente, mas juntos eles têm a capacidade de expressar um fenótipo diferente daqueles que eles expressam quando eles estão isolados. Um exemplo de genes complementares é o da crista em galináceos. Para essa característica, nós temos a interação entre 2 genes que nós vamos chamar aqui de R e P. Crista rosa vai ser condicionada por Rzão e crista ervilha vai ser condicionada pelo gene Pzão. Aqui na figura, na imagem A, eu tenho a crista rosa e na imagem B, eu tenho a representação da crista do tipo ervilha. Então, rosa representada por Rzão e ervilha representada por Pzão. Esses genes, eles se expressam juntos, interagindo, de forma que o gene rosa, se presente em Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, produzirá a crista rosa, mas somente se o gene ervilha, nesse mesmo genótipo, estiver na condição Pzinho, Pzinho, na condição recessiva. Então, o que acontece? Para que eu tenha crista rosa, o genótipo precisa ser Rzão, Rzão, Pzinho, Pzinho ou Rzão, Rzinho, Pzinho, Pzinho. O GNP precisa estar na condição recessiva para que o alelo, a característica do alelo Rzão se manifeste. Da mesma forma, o alelo ervilha, se presente em Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho, produzirá crista ervilha, mas somente se, nesse mesmo genótipo, o alelo rosa, o gene rosa, estiver presente na condição recessiva Rzinho, Rzinho. Ou seja, para que eu tenha crista ervilha, o genótipo precisa ser Rzinho, Rzinho, Pzão, Pzão ou Rzinho, Rzinho, Pzão, Pzinho, como nós podemos ver aqui na imagem ao lado. Se um alelo dominante
estiver presente para ambos os genes, ou seja, se eu tiver Rzão e Pzão, eu não terei nem crista rosa, nem crista ervilha. Vai surgir uma variação pela interação desses dois genes e surge a crista nós, representada aqui na imagem em C, ok? E se ambos os alelos estiverem na condição recessiva? Se eu tiver Rzinho, Rzinho, Pzinho, Pzinho, então eu não terei nem crista rosa, nem crista ervilha e nem crista nós. Eu vou ter uma nova característica que é a crista simples, representada aqui em D. Nesse caso, o surgimento de características pela interação, pela complementaridade dos genes é o que vai ocorrer aqui. No entanto, quando na interação entre genes diferentes, o gene de um locus inibe a expressão do gene de outro locus, de outro par de cromossomos, nós temos um caso de interação gênica chamado de epistasia. Aqui, nós temos um processo em que um gene mascara ou interrompe a ação do outro gene. E nós temos, então, situações de epistasia dominante e recessiva. Nessa situação, o gene que inibe o outro é chamado de epistático, e aquele que é inibido é chamado de gene hipostático. Na epistasia dominante, um alelo dominante vai atuar como epistático e vai inibir o alelo do outro par. No nosso exemplo, que trata de plumagem de galináceos, nós temos um alelo Czão, que condiciona apenas coloridas, e um alelo Czinho, que condiciona apenas brancas. Contudo, interagindo com o gene C, nós temos o gene B, que é epistático sobre C. Ou seja, quando presente o alelo dominante Bzão, ele desliga o Czão e as aves elas nascem brancas. Ele desliga o efeito penas coloridas. Sendo assim, para que eu tenha galináceos com penas coloridas, além de possuir o alelo Czão, esse galináceo ele tem que ter o genótipo Bzinho Bzinho para poder manifestar penas coloridas, como nós podemos ver aqui em destaque na nossa ilustração. Eu tenho Czão, que condiciona penas coloridas, e eu tenho que ter Bzinho Bzinho, porque se Bzão, ele desliga Czão e esse galináceo nasce branco, tá? Então, para ser colorido, preciso ter Czão mais Bzinho Bzinho, certo? Do contrário, mesmo que eu tenha Czão, se houver Bzão, ele desliga a produção de cor dessa plumagem e essa galinha ela nasce branca. Então, quando um alelo de um gene impede a expressão de um alelo de outro gene e expressa o seu próprio fenótipo, nós temos um caso de epistasia. No caso da epistasia recessiva, nós vamos ter como exemplo aqui os cães da raça labrador. A cor amarela da pelagem de cães labradores, retriever, ela se deve a um caso de epistasia recessiva. Eu tenho aqui, promovendo a cor, a interação de dois alelos, tá? Promovendo a cor, eu tenho Bzão, que vai condicionar a cor preta, e Bzinho, que vai condicionar a cor marrom. Os dois alelos vão condicionar a produção das melaninas preta e marrom, respectivamente. E aí, no outro gene, eu tenho um alelo Ezinho, que é epistático em relação aos outros dois que eu acabei de falar, impedindo a deposição de melanina na pelagem e gerando a cor amarela quando eu tiver Ezinho associado a Bzinho, no caso do labrador marrom, ou a Bzão, no caso do labrador preto. Isso quer dizer que sempre que eu tiver Ezinho, a cor que estiver manifestada no outro par de genes, ela não vai acontecer. Então, para que eu tenha a cor, eu preciso no outro par ter Ezão. Então, no caso do cão preto, ele vai ter que ter Ezão e Bzão. No caso do cão marrom, terá que ter Bzinho e Ezinho. E amarelo, sempre que eu tiver Ezinho. Bem, pessoal, nós concluímos mais uma aula. Eu peço que vocês revejam essa aula, leiam o material complementar,
treinem o que vocês aprenderam realizando as questões que estão aqui no final da aula e qualquer dúvida, nós estamos à disposição.